Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael. Dando continuidade na nossa disciplina de Contabilidade Internacional 1, nós vamos falar hoje sobre Fundamentos da Contabilidade Internacional, as IFRS. Vamos lá? Bom, pessoal, a gente já viu em sala de aula, a gente já discutiu bastante sobre o histórico do IASC até chegar no IASB, né? E nós sabemos que desde 2001 o IASB assumiu esse protagonismo, né, e passou a ser então o órgão responsável pela definição e pela emissão das normas internacionais de contabilidade. Hoje elas são denominadas International Financial Reporting Standards, as nossas IFRS. Antes da gente discutir os aspectos mais específicos dos fundamentos das normas internacionais, vamos falar um pouquinho, entender um pouquinho sobre o que é o IASB, qual é o seu objetivo, quais são os seus principais focos, né? Então, aqui eu trouxe para vocês, primeiro, que o IASB ele tem esse como meta desenvolver o interesse público por normas globais. Então, a intenção do IASB, dando continuidade no trabalho que foi iniciado pelo IASC lá em 1973, né, eles tornaram essa possibilidade de convencer, né, todos os países a adotarem as normas internacionais, passou a ser uma meta, né, um objetivo deles. Então, a finalidade é desenvolver normas que sejam aceitas pelo mundo inteiro, né, no nível global, que tenham como principal característica alta qualidade e que sejam compreensíveis para pessoas de países distintos, que falam idiomas diferentes, né? Outro ponto também que faz parte do objetivo do IASB é dar confiabilidade, confiança para as informações que estão sendo reportadas, né? Então, quando um usuário pega uma demonstração contábil, pega um balanço patrimonial, uma DRE ou qualquer outra demonstração, ele precisa ter confiança de que aquilo representa de fato as melhores práticas contábeis do momento, né? Então, o IASB ele assumiu esse papel de fornecer normas que sejam desenvolvidas no âmbito global, que sejam aplicáveis no âmbito global, que tenham alta qualidade e que sejam principalmente confiáveis pelos seus usuários, né? Para que isso aconteça, para que ela tenha essa conjuntura global, é necessário também ter ações, né, dos órgãos que têm interesse, que têm essa vontade de usar, de padronizar, né, de ter uma norma que seja aceita mundialmente, que sejam desenvolvidas ações que promovam essas normas, né, que façam com que isso seja de fato aceito e implementado nos países, que nós sabemos que o globo tem realidades muito diferentes. Nós temos países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países que ainda estão possuem bastante dificuldade, e a sua estrutura de governança é bem é, pequena ainda, né? Ainda tem bastante dificuldade, os mercados de capitais ainda não são estruturados. Tem uma série de características desses países mais pobres ou países com menos estrutura que aumentam, né, essa divergência, essa a forma de reportar os seus números, as suas informações contábeis são influenciadas pelo contexto econômico, social, cultural e entre outros fatores. Então é necessário que esses órgãos, como o IASB, que promova ações para que essas normas sejam de fato aplicadas, né, em todos os países. Então, o IASB colocou isso como um dos seus objetivos, de fomentar, de divulgar, de trabalhar essas normas em todos os países, na maioria dos países principalmente, para que de fato essas normas sejam globais. Tá? E nesse mesmo sentido, provocar, né, ficar ali tentando fazer com que os países aceitem, né, que façam a convergência dos seus padrões locais para um padrão que seja
global, que se comunique com todos os países do mundo, ou pelo menos com a maioria deles. Tá? Então, olhando para os objetivos do IASB, a gente consegue entender como é um projeto grande, né, e desafiador. O IASB colocou para si objetivos bastante desafiadores, porque não é fácil você conseguir conversar, convencer principalmente os usuários e os mercados de capitais a mudar os seus hábitos, né? Principalmente na forma de reportar os seus números, porque tem muita coisa envolvida aí, né? A distribuição de lucros, dividendos, o valor das ações, né? Existe uma infinidade de situações que vão sofrer influência da forma como os números são reportados. Então, a partir do momento que a gente resolve mudar alguma coisa na forma como isso é feito, isso chama a atenção de todo mundo, né? Todo mundo fica meio preocupado. Será que isso vai afetar em que condições, em que situações isso vai influenciar a contabilidade da forma como ela é feita aqui, e como isso vai chegar nos meus investimentos, nos meus interesses, né? Então, tem uma série de situações que são geradas nessa análise aí de custo-benefício. Mas o IASB, de modo geral, busca facilitar esse processo de análise e julgamento das informações financeiras pelos integrantes do mercado de capitais, né? Porque, como a gente já conversou anteriormente, pensem, uma empresa que é sediada no Brasil, mas ela tem investimento em outros países, tem investimento na Europa, tem investimento na Ásia, tem investimento na África, e aí cada país, as organizações que são sediadas naquele país têm que elaborar as normas, as demonstrações contábeis de acordo com a norma local. Isso gera dificuldade no entendimento, porque cada balanço, cada DRE foi gerado em uma base ou com as suas características locais. Não que isso seja totalmente retirado, extraído, quando a gente passou a utilizar o modelo das IFRS, mas as bases, né, a estrutura conceitual é a mesma quando a gente adota normas que são consideradas internacionais. Tá? Então, destaco que o IASB ele tem esse papel, ele tem esse objetivo desafiador de ajudar, né, a fornecendo, ajudar o mercado de capitais, os usuários da contabilidade de modo geral, a ter acesso a normas de alta qualidade que sejam compreensíveis no mundo todo e que sejam extremamente confiáveis. Tá? Então, esse é o objetivo do IASB. Agora, falando de uma forma mais prática, como que o IASB e o IASC anteriormente, eles deram contribuições aí para a contabilidade de modo geral. Essa, todo esse trabalho, esse projeto, esse sonho, né, esse sonho que era lá na época do IASC, de transformar as normas, de possuir um arcabouço de normas que tenham esse papel, essa visão internacional, eles se tornam realidade a partir das normas que são geradas, né, e das interpretações e de como que esses órgãos, essas entidades, elas se comunicam com a sociedade. Então, o que a gente tem de resultado desse trabalho árduo que vem sendo feito ao longo dos anos? O IASC, né, até 2001, emitiu 41 normas internacionais de contabilidade. Então, eles fizeram, na época do IASC, as normas internacionais de contabilidade tinham essa denominação mesmo, né? Na língua inglesa, International Accounting Standards, né? Então a gente chama IAS. E a partir daí nós tivemos essa entrada, né, essa mudança para o IASB, onde as normas internacionais passaram a ser chamadas de normas internacionais de relatório financeiro ou de relato financeiro, né, que são as International Financial Reporting Standards, as IFRS. O IASB, então, a partir de 2001,
ele emitiu 17 normas internacionais, 17 FRS. Tá? Então, a gente vê aí como eles realmente trouxeram contribuições reais para a sociedade e para o mundo contábil. Tá? Então, muitas das IAS elas já elas ainda permanecem vigentes, ainda vigoram, né? Teve algumas que não tem, já não estão mais valendo, porque elas foram foi feita a revogação delas e foram emitidas novas IFRS, e algumas foram revisadas pelas IFRS e permaneceram vigentes. Tá? Então, de uma forma prática, nós temos ainda vigente normas internacionais de contabilidade, elaboradas ainda no contexto da IAS, e temos 17 normas internacionais já formuladas na época do IASB, então já tem essa pegada, né, das IFRS, tá ok? Além das normas, essas entidades também emitiram interpretações, né, que são as interpretations, que ajudam os contadores, ajudam aos conselhos federais de cada país a entender a norma, né, entender as particularidades, o que aquilo significa, para que de fato a norma consiga ser aplicada e ser traduzida para a realidade local. Né? Na era do IASC, nós tivemos 33 interpretações, que são as chamadas SICs, né, Standing Interpretations Committee, e também tivemos 8 dessas 33 interpretações, 8 ainda estão vigentes, né, porque ainda tem relação com as IAS que ainda vigoram. E aí, a partir de 2001, nós tivemos 23 interpretações elaboradas já na era do IASB, né, pelo grupo, que são as International Financial Report Interpretations Committee, que tem essa sigla IFRIC, tá, o IFRIC. 23 dessas normas foram emitidas, porém apenas 20 permanecem vigentes. Tá? Então, além das normas, que trazem de fato como deve ser feito, o que deve ser feito, nós temos as interpretações, que também são contribuições desses órgãos para a contabilidade internacional e para a sociedade. Né? Então, entendido isso, né, entendemos os objetivos, entendemos como isso se traduz para a realidade prática das empresas, né? Vamos olhar agora como que isso está sendo adotado no mundo inteiro. Tá? Se vocês olharem esse mapa é bastante atual, extraí ele ontem, né, lá da base da IFRS Foundation. A gente consegue ter uma visão nesse mapa de como as normas internacionais estão sendo aceitas, né? Estão sendo de fato usadas, né, aqui pelos países, porque quando você olha esse mapa, 144 países já exigem que todas ou a maioria das entidades listadas usem as IFRS. Então isso significa que a maioria dos países do mundo já estão de fato implementando, porque a partir do momento que o país passa a exigir que a norma seja usada pelas empresas, principalmente as que participam do mercado de capitais, que têm o seu capital aberto, isso demonstra que de fato as normas internacionais estão sendo levadas a sério. Então a gente pode observar, né, olhando para o mapa de uma forma exploratória, que é inegável como as IFRS elas já são uma realidade hoje no mundo. Tá? Então, a gente não vive hoje aquele cenário de sonho do IAS, que nós vivemos já a realidade das normas internacionais. Então, a maioria dos países adota e exige que as entidades utilizem as normas na prática. Tá? Então, isso significa o quê? Que cada um desses países que está destacado em azul, eles pegaram as normas internacionais que foram emitidas pelo IASC, pelo IASB,
traduziram ela para o seu idioma e considerando as particularidades locais, porém com poucos ajustes, né? Porque a ideia é que a norma forneça um padrão em nível mundial. Então, para estar de acordo com ela, tem uma série de requisitos, né? Então, cada país assumiu esse conjunto de normas como algo aceitável que deve ser aplicado no seu país, e isso passa a ser então a realidade das empresas, tá? Então isso é bastante interessante para nós, porque o que a gente estudou lá, que era um sonho, né, do IAS, que a gente vê que hoje já é realmente uma realidade, tá? E aqui uma informação importante também que está lá na página do IFRS Foundation é que dos 166 países que são independentes, que são maiores, digamos assim, 156 deles assumiram um compromisso público, né? Então o país disse publicamente, assumiu, né, fez documentos, assumindo que aceitam, né, apoiam esse conjunto de padrões contábeis único. Tá? Então isso é bastante interessante porque significa que o país se compromete em fazer o que for possível para implementar esse padrão contábil no seu país. Tá? Então esse compromisso ele traz mais segurança, né? E de certa forma dá credibilidade para todo o projeto. Então demonstra que o mundo inteiro, principalmente no cenário econômico, está preocupado em usar informações contábeis de alta qualidade, então onde que você possa de fato confiar, porque envolve muito dinheiro, né? Os impactos de uma demonstração contábil fraudada, maquiada, né? São gigantescos. Então é preciso que todos os investidores, os usuários da informação tenham segurança de que aquela norma de que aquela demonstração foi elaborada nos padrões mais altos de qualidade. Né? Então é isso que as IFRS proporcionam para os países. Tá? Então a gente vê que está sendo amplamente aceito em nível mundial. Acho que um dos players que ainda resiste é os Estados Unidos, né, que ainda tem as suas particularidades locais, que ainda está resistindo à adoção integral das IFRS. Desses 166 perfis, porque a IFRS Foundation ela faz uma análise de perfis, né, ele considera cada país como uma jurisdição e ela elabora o perfil de cada jurisdição. Nesses 166 perfis que eles elaboraram, estão inclusos 31 Estados-membros da União Europeia. Então a Europa praticamente inteira assumiu, né, aceitou esse padrão global de alta qualidade na contabilidade. Tá? E também envolveu o espaço econômico europeu, onde as normas internacionais elas são exigidas para todo mundo que negocia nesse mercado. Tá? Então isso é bastante denso, traz um respaldo gigante para as normas internacionais, porque os países são países ricos, né, que precisam elaborar suas demonstrações financeiras com base nesse padrão das IFRS. Tá? Então, quando a gente olha essa tabela aqui que eu trouxe para vocês, a gente pode observar, olha, a Europa já adotou 98%, 98% dos países da Europa já adotaram as IFRS, na África 95%, no Oriente Médio 100%, na Ásia e Oceania 74%, nas Américas 73%, resultando num total de 87%, que é aquele número que a gente já falou lá anteriormente. Tá? Existem países que permitem ou exigem as normas internacionais para pelo menos algumas das entidades públicas ou de capital aberto, então são 13 no mundo,
e 9 países que não exigem e nem permitem a elaboração das demonstrações no padrão IFRS. Então ainda temos 9 que estão resistindo, mas que provavelmente serão convencidos aí a adotar esse padrão de alta qualidade. Tá ok? Então vamos seguir. Entre as normas, né, todo esse trabalho que foi feito pelo IASB, a gente teve, além de 2009, uma norma que foi elaborada especificamente para as pequenas e médias empresas, né, que é a IFRS para a PMS. É interessante que essa norma, ela consolidou, ela pega todo o escopo, né, que é bastante grande, das normas internacionais e consolida isso tudo em um documento simplificado, né, para que as pequenas e médias empresas consigam também acompanhar essa tendência, essa onda aí de todas as empresas. Então, que passem a elaborar suas demonstrações financeiras também com base em um alto padrão de qualidade. Né? Então, a ideia da IFRS para a PME foi essa, de fazer um apanhado, né, de todas essas normas. Então, o documento tem cerca de 231 páginas, com as práticas, os critérios e os procedimentos contábeis recomendados para as pequenas e médias empresas. Então, é bastante interessante isso, porque é um olhar do IASB para as pequenas e médias, considerando a importância econômica e social que essas empresas têm para os países do mundo todo. É importante que seja dada uma atenção específica para elas, considerando as suas particularidades, a sua dificuldade estrutural, né, número reduzido de pessoal e tudo mais. Fazendo essa consolidação facilita bastante para que essas empresas consigam implementar as normas internacionais de contabilidade nesse contexto das pequenas e médias também. Tá? Então, foi bastante, na minha opinião, foi um passo bastante interessante dado pelo IASB. Aí agora aqui a gente vê como essa norma das pequenas e médias empresas ela está sendo adotada no mundo. Então aqui a gente vê na figura 2 o gráfico onde 86 das 166 jurisdições que tem perfil analisado pelo IFRS Foundation, 86 já exige que esse padrão para as pequenas e médias. E o Brasil, que nos orgulha muito por isso, já está exigindo essa norma, que essa norma seja adotada internamente. Tá? E 9 jurisdições estão considerando implantar. Tá? Então, aqui a gente tem o cenário atual e aqui as que estão pensando, né, que estão avaliando a sua implementação. Então a gente vê que é bem menor, né, o nível de adesão do que as normas gerais, né, as normas para as empresas que têm capital aberto, que fazem transações no mercado de capitais. Pode ter N motivos, isso também pode ter várias situações que levam os países a não quererem adotar ou as justificativas para adotar, né, a norma. Então, isso realmente nós não temos ainda essa informação de quais são as causas. Mas, como eu já disse, o Brasil exige, né, já consta essa norma como obrigatória para nós no cenário contábil, então nós temos que também usá-la, tá ok? Agora, pessoal, falando um pouquinho da estrutura conceitual, porque as normas internacionais, como a gente viu lá, os objetivos é de fornecer um padrão de alta qualidade, dar confiabilidade para as demonstrações que são elaboradas usando esse padrão. O IFRS inicialmente fez uma estrutura conceitual para dar base para a preparação e apresentação das demonstrações contábeis.
Então, quando a gente pensa nas IFRS, a gente sempre vai entender que as demonstrações contábeis foram elaboradas usando essa estrutura, usando essas bases. Tá? Então, a finalidade dessa estrutura conceitual é de dar suporte para as normas. Tá? Então, é importante a gente entender que essa estrutura conceitual ela não é uma norma, ela são os conceitos que lastreiam, né, que dão base para a preparação e a apresentação das demonstrações contábeis. Então, esse framework é o que nós vamos estudar um pouquinho melhor agora. Vamos lá? Bom, a gente fala de usuário, fazendo uma parte aqui, a gente sempre quando pensa numa empresa que tem o capital fechado, nos donos, né? Nas empresas de capital aberto, nos acionistas, nos investidores. Mas existem outros usuários, por isso eu resolvi detalhar um pouquinho isso aqui para a gente antes de entrar propriamente na estrutura conceitual. Então, podem ser usuários da informação os investidores atuais e potenciais, né, os futuros, os empregados, os credores por empréstimos, os fornecedores e outros credores comerciais, os clientes, os governos e suas agências e o público em geral. Então, isso é interessante porque as normas internacionais elas não são emitidas com a finalidade de atender a um usuário específico, tá? Ela é um padrão geral. E aí cada usuário vai ter a sua particularidade, a sua demanda por informação, né? A sua necessidade. E para atender essa necessidade ele vai ter que fazer ajustes ou não. Então, as normas que são emitidas usando o padrão das IFRS, elas não têm um foco específico de usuário, elas são de entendimento geral, elas são elaboradas para fins gerais, para atender a todos os stakeholders. Tá ok? Então, dito isso, agora vamos olhar quais são os conceitos relacionados que a estrutura conceitual relaciona. Primeiro, ela aborda os usuários e suas necessidades de informação, o objetivo das demonstrações contábeis, os pressupostos básicos, que são o regime de competência e a continuidade, as características qualitativas das demonstrações, os elementos das demonstrações contábeis, o reconhecimento desses elementos, a avaliação desses elementos e o conceito de capital e manutenção de capital. É importante destacar que esses conceitos estruturais eles também são usados pela CVM, pelo IBRACON, pelo CFC. Então, todos os conceitos que são abordados lá na estrutura conceitual, eles são usados no Brasil pelas instituições que são responsáveis por regulamentar as empresas e a elaboração das demonstrações financeiras no Brasil. Tá? Agora falando um pouquinho dos objetivos da estrutura conceitual. Um primeiro objetivo é estabelecer, né, esses conceitos que lastreiam a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis, então né, isso é a base. Como objetivo, o segundo objetivo, ajudar o IASB no desenvolvimento e na revisão das normas, então é o que todo mundo tem que usar como base, né? Eu vou revisar uma norma, eu vou elaborar uma norma, eu tenho que considerar essa estrutura conceitual. Auxiliar as entidades normativas nacionais na elaboração, né? Então, no caso do Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade tem que se basear nessa estrutura conceitual para tornar real aqui no Brasil as normas internacionais elaboradas, né, as nossas IFRS. Ajudar os auditores na formação de opinião, né? Então, quando o auditor vai fazer a verificação, vai fazer a auditoria das demonstrações financeiras dessas empresas, eles também vão se basear nessa estrutura conceitual para formar opinião, para esclarecer as dúvidas que porventura surgirem, e os usuários, de modo geral, para interpretar essas informações, porque sempre que a gente falar que essas demonstrações foram elaboradas com base nas IFRS, né, a gente parte do princípio que tudo que consta na estrutura conceitual foi respeitado. Tá? Então isso é importante.
como eu falei, os pressupostos básicos, né, propostos pela estrutura conceitual são o regime de competência e a continuidade. Então, lembrando que é o regime de competência, as transações, né, os eventos econômicos que acontecem na empresa, a gente sempre vai partir do princípio de que eles devem ser registrados quando eles ocorrerem. Então, eles devem ser contabilizados, lançados nos registros contábeis, no período a que se refere. Então, quando ele ocorreu nesse período, eu vou lançar nesse período. Independente se teve saída de caixa ou não, eu preciso reconhecer essa despesa, esse custo dessa receita na data em que ela ocorreu. Tá? Então, isso que prega o regime de competência. Então, quando eu pego uma demonstração que diz que foi utilizada a estrutura conceitual, eu já estou partindo do princípio que essa empresa considerou o regime de competência para fazer o registro dos seus eventos financeiros. Tá? Um outro pressuposto é o da continuidade, que as demonstrações elas são preparadas partindo do pressuposto de que a empresa vai continuar a sua operação no futuro, de que ela não tem uma data para encerrar suas atividades. Então, isso também é um pressuposto que deve ser usado e que é usado para a elaboração das demonstrações financeiras. Tá? Então, esses são os dois pressupostos básicos estabelecidos na estrutura conceitual. Tá ok? Vamos em frente. Agora, pessoal, a estrutura conceitual ela nos traz os objetivos das demonstrações contábeis, né? Então, as demonstrações contábeis elas têm como objetivo evidenciar as informações sobre a situação econômica e financeira da empresa que sejam úteis a um grande número de usuários em sua tomada de decisão. Então, voltando lá àquilo que eu falei dos usuários, né? A gente não foca só em um usuário, a gente produz relatos financeiros, a gente produz as demonstrações contábeis pensando em atender o máximo de pessoas possíveis, né? E que essa informação ela seja útil para a tomada de decisão. Tá? O balanço patrimonial ele tem por objetivo demonstrar a situação patrimonial da empresa. Né? Então, quanto a isso, não há dúvida, é o que a estrutura conceitual também corrobora. Com relação à demonstração do resultado abrangente, do resultado do exercício, evidencia a situação econômica da companhia por meio da apuração do seu resultado em um determinado exercício. Né? Nós não temos dúvidas com relação a isso também. Né? A DRE, o papel dela é demonstrar qual foi o lucro, se a empresa obteve lucro ou se obteve prejuízo. É claro que nós conseguimos fazer uma série de inferências aí sobre a DRE, mas o principal objetivo dela é revelar se a empresa teve lucro ou prejuízo naquele exercício. Tá? Já a demonstração do resultado abrangente, que é obrigatória também, ela demonstra os possíveis resultados futuros decorrentes de transação que ainda não se realizaram financeiramente. Então, o resultado abrangente ele traz esse complemento com essas possíveis receitas, né, que os possíveis resultados que vão acontecer futuramente, mas que ainda não se transformaram em espécie, em dinheiro. Né? Tem as suas particularidades aí, o resultado abrangente. A demonstração das mutações do patrimônio líquido, que mostra as variações dos elementos que compõem o patrimônio líquido. Né? Então, também é importante a gente lembrar, né, que olhando lá as contas do patrimônio líquido, né, sejam as reservas, mas principalmente o lucro acumulado, o prejuízo acumulado no contexto das pequenas empresas, isso ajuda os stakeholders a entender como que o resultado do negócio, a operação da empresa, como que ele impacta o patrimônio líquido. Né? Isso é bastante interessante e é apresentado e demonstrado através da demonstração das mutações do patrimônio líquido. A DOAR, ela não está prevista no âmbito internacional, né? A gente também não tem mais utilizado ela obrigatoriamente no Brasil. A demonstração dos fluxos de caixa, que mostra como as atividades operacionais de investimento e financiamento
ocorreram, né, geraram caixa. Então, é uma demonstração muito importante, né, porque demonstra como que está sendo gerado dinheiro na empresa, né, como que o caixa, o dinheiro se movimenta considerando as suas três atividades. Né. A demonstração do valor adicionado, né, que evidencia o valor agregado gerado e distribuído pela empresa. Então essa demonstração é fantástica, ela é obrigatória para as empresas de capital aberto no Brasil. Não é prevista no âmbito internacional, mas ela é bastante interessante. Tá? Então o objetivo dela é demonstrar esse valor agregado, o valor agregado para cada grupo de usuários, de interessados. Né? O balanço social demonstra o montante investido em ações sociais, né, destinado aos colaboradores e à própria sociedade. Também não é prevista internacionalmente, mas no Brasil as empresas costumam publicar. As notas explicativas, né, que detalham os ativos, os passivos, as receitas e despesas, que são relevantes, aquilo que precisa de maior explicação, vai constar lá uma nota explicativa detalhando aqueles valores que foram apresentados na demonstração. Então, gente, esses são alguns dos fundamentos das normas internacionais de contabilidade. Quando a gente pega uma demonstração financeira, qualquer uma dessas aqui que eu relatei e apresentei os objetivos para vocês, a gente sempre vai partir do princípio que segue a estrutura conceitual, que segue esses pressupostos. Né? Nós vamos ver mais para frente, nas próximas aulas, com maior detalhe, as características qualitativas da informação, que são bastante importantes, né? E ver maiores detalhes sobre a estrutura conceitual. Aqui eu só dei um panorama geral para vocês conseguirem ter essa visão inicial desses fundamentos. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu fico à disposição de vocês para esclarecimentos e comentários ou contatos maiores sobre esse assunto. Tá ok?